Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Pode Povo, o podcast do Sindipetro NF com Teseu Bezerra, que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 6h50. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também em nosso streaming com as imagens do programa lá no Face, YouTube, Instagram, na Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa também daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV. São 7h05 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje. Vamos às principais informações aqui da região, com destaque já para a previsão do tempo, que tem um alerta de vento forte na região costeira do norte do estado do Rio de Janeiro, inclusive para atentar ir para São João da Barra, para Farol de Santo Tomé, Macaé, essa região toda aqui de Quissamã também, com ventos fortes aí para hoje, com a previsão até de chegar a mais de 60 quilômetros por hora. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos hoje terá tempo bom, céu claro com sol, poucas nuvens e calor de 34 graus de máxima e 21 de mínima. Agora aqui no centro, 7h06, faz 23 graus. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar com o Gabriel Rangel. Ele é procurador municipal de Campos, está conosco aqui ao vivo, e ele vem para falar sobre a CPI e judicialização da saúde, aquelas tags, né, os tags dos royalties e também dos RPAs em Campos. Tem algum avanço, alguma novidade? Vamos saber também. E aquela pergunta que tem movimentado aí o tabuleiro político de Campos. Carla Machado, pode ou não pode ser candidata a prefeita em Campos? E ainda, com base nas pesquisas, uma projeção aí à eleição de prefeito e também de vereador em Campos. Gabriel, obrigado pela presença. Já já vamos trazer o seu bom dia e a sua entrevista, mas de antemão, muito obrigado. No oferecimento de Coagro, a cooperativa do Norte Fluminense e todos os produtores da região, não só Campos, mas de toda a região, podem contar com a Coagro, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, sempre cuidando bem de tudo que te faz bem. E, claro, com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, agora ficou mais fácil conferir resultados de exames e muito mais. Baixe o app lá na sua lojinha de aplicativos, Laboratório Plínio Bacelar. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, Justiça suspende a CPI da Educação que foi instaurada na Câmara de Campos. Decisão é do juiz Leonardo Cajueiro, da 4ª Vara Cível, com base no pedido dos vereadores governistas. Contas de Vladimir de 2022 são aprovadas no plenário do TCE. Deputado reafirma a Caput liberação imediata de emenda para Atafona. PM recebe 218 viaturas operacionais para ampliar o patrulhamento nas ruas. Ao todo, 85 dessas 218 vão para o interior, sendo que 7 para o 8º Batalhão da Polícia Militar. Prefeitáveis de São João da Barra avaliam pesquisa há 10 meses da urna.
Está também no portal folha1.com.br. Prefeitura e acadêmicos projetam alternativas para o mercado municipal. Sob custódia da PM, paciente é flagrado com maconha dentro do Hospital Ferreira Machado. Por unanimidade, Câmara de Itaocara caça mandato do prefeito Geives Vieira. E ainda, só para fechar, Defesa Civil alerta de São João da Barra, alerta para ventos fortes nesta quinta e também na sexta. E aí, registrado que a gente falou aqui do Instituto Nacional de Meteorologia, ventos de até 61 km por hora. Para fechar aqui as informações do portal folha1.com.br, Caminhos do Açúcar, quarta edição do festival será em Macabu. A festa será agora de sexta a domingo. E o Goitacás perdeu longa invencibilidade, mas avançou aí à semifinal da Série B1 e no Brasileiro o Botafogo, com todos os Santos aí a seu favor, não só Santos, São Paulo e também o Flamengo. O Flamengo venceu o Palmeiras, que se fosse ao contrário, poderia ser líder ontem à noite, poderia passar o Botafogo, e também o Bragantino, que tinha essa chance, também perdeu para o São Paulo. Está tudo conspirando a favor do Botafogo, só depende dele, por enquanto. Mas o Flamengo já voltou a sentir o cheirinho. Desculpa aí, vocês que são flamenguistas, não ia perder a piada. Flamengo 3, Palmeiras 0, São Paulo 1, Bragantino 0. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo joga hoje contra o Grêmio, só que no São Januário, já que o tapetinho hoje vai receber show. Então, é em São Januário. São Januário. Muito bem, 7h11. Meu caro Gabriel Rangel, procurador municipal de Campos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cláudio Nogueira. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, conversando com vocês, com todos que estão nos ouvindo. Prazer muito grande apresentar as questões de que a gente possa contribuir para um diálogo profícuo relacionado a tudo aquilo que a gente tem conquistado, a gente, governo e atuação como um todo, parte jurídica, etc. Estamos aqui para contribuir. Obrigado. Seja bem-vindo. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, também nesse dia de hoje, sempre importante e muito bom poder contar com você aqui, meu caro Aloysio. E só para lembrar, rapidamente, ontem o Egito fechou ali a passagem de Gaza para o Egito e não sai ninguém, muito menos os brasileiros que estão nesse drama. A gente está acompanhando de perto isso. Anteriormente o fechamento, essa é a segunda vez que fecha depois dessa reabertura, e seria a 7ª lista divulgada hoje, né, aqui para o horário brasileiro e tal, mas infelizmente não aconteceu, a fronteira está fechada e os brasileiros continuam. Mas eu fico tentando imaginar o drama dessas pessoas, mas eu não consigo nem passar perto. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo aí a essa bancada, bem-vindo ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Gabriel. Obrigado pela presença. Poder estar conversando um pouco nesses 3 próximos blocos, né? Jornalismo é uma coisa viva, depende de fato não está para acontecer. De ontem para hoje, a gente, quando elaborou a pauta, não tinha notícia ainda da decisão, né, liminar favorável ao governo. Embora, no caso, você estava aqui explicando até que a gente, aqui, antes de começar, foi uma vitória da bancada de governista, né? Não foi o governo em si, o executivo. Mas, enfim, é uma vitória do governo. Vamos começar, acho que o Nogueira tem uma pergunta para começar, se eu acabar aqui. A situação em Gaza, Nogueira, cada vez pior, né? Quer dizer, hoje, amanhecemos hoje, quer dizer, lógico que lá está o sol nasce do leste para oeste, quer dizer, por óbvio, a América é o último lugar, o sol chega, né? O sol de cada dia. Então, um dia nasce depois do resto do mundo. Mas até o nascimento do sol brasileiro de hoje, estamos caminhando ali para final da manhã lá já,
no Oriente Médio, são quase 10.500 mortos, são quase 12 mil mortos, são 11.903, 10.473 palestinos e 1.430 israelenses, né? Sem contar os 220 reféns feitos pelo Hamas no atentado terrorista do dia 7, né? Que, infelizmente, a gente é obrigado a dizer aqui, vem sendo respondido com terrorismo de Estado por parte de Israel. Né? É um lado que é difícil, eu acho que fica nessa dicotomia, essa bipolaridade política brasileira, esquerda e direita, Bolsonaro, Lula, e aí a esquerda adota a Palestina, a direita adota Israel. Não, você tem crimes de guerra dos dois lados, né? Quem não conhece, eu aconselho a leitura da Convenção de Genebra para saber o que é crime de guerra. Está lá conceituado há muito tempo, antes da Segunda Guerra Mundial, e vale até hoje, né? Ataque sobre a população civil é guerra, né? E estão sendo feitos dos dois lados. Agora, está em apuração, Nogueira, no Folha 1, uma notícia nova também aqui, né? A Polícia Federal, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, fazem nesse momento uma operação com supostas fraudes em contratos de transporte escolar em Campos. Essa operação está ocorrendo agora em Campos, né? O GAECO participa, né? Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, e esses investigados, a gente não tem nomes ainda, mas estão servidores ligados à Secretaria Estadual de Saúde, à Secretaria Estadual de Educação, um vereador de Campos, empresários da cidade. Estão sendo cumpridos nesse momento, né, 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela Terceira Vara Criminal de Campos. Por enquanto, não há mandato de prisão, né? E a Justiça determina também a suspensão de contrato firmado pela Secretaria Estadual de Educação com 4 empresas. Então, é o que a gente sabe até agora que ele pode formar, mas nesse momento está acontecendo em Campos, nesse exato momento, né? Polícia Federal e GAECO, ou seja, não é coisa pequena, né? Não é coisa ordinária. E tem, ao que parece, um vereador envolvido, a gente não sabe ainda quem é, né? Logicamente que você ser investigado não é prova de absolutamente nada. Bom, vivemos no Estado Democrático de Direito, que tem que sempre levantar isso aqui, mas, enfim, é o que está acontecendo. E, terminar, eu esqueci ontem, bom dia sempre especial aos ouvintes telespectadores do Folha no Ar, em especial aos professores, pais de alunos, taxistas e motorista aplicativo. Na prática aqui, eu saí mais cedo, né? Não vi, mas o Beto, logo que chegou, já me avisou, Cláudio, a Polícia Federal está fazendo aí alguma operação e sai em destino à região da Baixada, por ali, ou Joque. Ele encontrou com essas viaturas já por volta de 6 horas da manhã. Não levaram ele, não? Não viram. Não viram, ele passou na contramão. Ele estava atrás do poste. Bom, meu caro Aloysio, a gente pode startar essa pauta, então, para falar sobre essa CPI da educação. Você falava sobre futebol também, enfim, aí você fica à vontade caso você queira comentar sobre futebol, mas a gente vai direto para essa pauta aqui. A Justiça suspendeu a CPI da educação que foi instaurada na Câmara de Campos. A decisão foi do juiz Leonardo Cajueiro, da 4ª Vara Cível, com base no pedido dos vereadores governistas Paulo Arantes, do PDT, Juninho Virgílio, do União, e Fred Rangel, do PSD, todos da base governista. A pergunta meu caro Gabriel Rangel, até que ponto você pode falar para a gente sobre essa petição, esse pedido aí da base governista, entre aspas, essa vitória do governo, que a Aloysio ressaltou, e destacar também que a CPI da educação foi o divisor e acho que o ponto final aí na chamada pacificação que nós vivemos aqui por um período entre políticos de oposição e situação no município de Campos. Como é que você avalia esse momento agora e essa decisão do Leonardo Cajueiro? Pois bem, quanto à decisão, eu acho extremamente correta, foi muito técnico,
inclusive consignando parte do texto da tese de doutoramento dele. Né? Ele é um juiz muito, muito técnico, muito pragmático. O que eu admiro muito é exatamente essa questão do pragmatismo. A gente tem que verificar muito a questão da consequência dos atos, e acho que ele pensa muito nisso. Na bem da verdade, a Constituição é clara, né? 58, parágrafo 3º, você tem também a lei orgânica, o artigo 31 da lei orgânica, e tem o próprio regimento interno da Câmara. E as normas foram feitas para serem observadas, né? Não obstante a polissemia ou o questionamento hermenêutico, a norma está lá. E toda CPI tem que ter, né? Tem que ser por prazo certo. Ele colocou, salvo engano, cometeu data vênia um erro quando publicar o ato não constava o prazo, que constava 180 dias no outro. Mesmo assim, não teria questão de prorrogáveis, então não estaria o prazo certo. Na minha concepção, repito, estou falando, né, como uma parte do direito, né, parte técnica, e a questão do fato determinado, para mim, é o principal. Então, você tinha um vício temporal, são dois pressupostos para a CPI, três, na verdade, né, a questão do quantitativo, né, no caso do texto, como está lá, e você tem o prazo certo, que tem que observar, ou seja, o pressuposto temporal e o fato determinado, que é o pressuposto substancial. Foi criada uma CPI com o objetivo de apurar a situação caótica da educação municipal. Então, é uma politização, né? O legislativo está lá com o propósito ele tem que, de fato, investigar, ele tem que atuar, até a separação de poderes, que é um basilar, né? Ele está lá com essa função, mas o problema é politizar. E, a partir do momento, se todos os órgãos, né, todos os poderes observassem o seu quadrado, o seu pressuposto constitucional de atribuição, competência e atuação, seria mais fácil. Nesse caso, um vício, como diria, uma nulidade chapada, né? Uma inconstitucionalidade chapada pelo fato de se tratar de fato determinado, né? O fato indeterminado, né? E também já houve um pressuposto de condenação na própria portaria de instalação. Então, são questões que, né, com todo respeito aos colegas que com certeza orientaram, ou de repente orientaram o presidente da Câmara, no qual eu também tenho grande respeito, no qual temos amigos em comum, tanto dele quanto do irmão, que se elogiaram bastante, mas a gente está analisando sobre o prisma técnico. Sobre o prisma técnico, a unidade era chapada e era caso de liminar, sim, né, tanto pelo aspecto do fundo, no caso, probabilidade do direito, como eu falei, os pressupostos constitucionais não foram observados, só um dos três, e a questão do periculo in mora, né, para ensejar liminar, né, que é a questão foram realizadas diversas, ao meu juízo, diversas reuniões, uma atrás da outra, e a tendência é de que continuassem a apurar algo extremamente, algo que iria viciar já contaminar todo o processo, estou colocando da parte posterior até o final, né? Então, eu acho que o judiciário é a última ratio, deve ser o ativismo, não tem nada de ativismo nesse caso, né? Foi uma decisão de interferência de poder diante do descumprimento de uma inexistência de prova pré-constituída para fundamentar um mandado de segurança, de uma nulidade chapada e o prejuízo à separação do poder. Ponto. Acho que é mais ou menos, né, nessa linha. Repito, se todos observassem as regras do jogo, tudo seria mais fácil. O judiciário não está aí para ser protagonista. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco depois sobre isso, essa questão do solipsismo do Barroso, ou hoje o pragmatismo poineriano, que eu acho que ele já está mais no pós, né? Então, o judiciário está ali. A gente, se me permitem avançar um pouco mais nisso, eu hoje sou procurador de carreira, fui cedido para o tribunal por 5 anos, para ser responsável de gabinete do meu hoje querido amigo, irmão Francisco de Assis Pessani Filho, com o qual eu admiro muito, aprendi muito com ele. Fiquei 5 anos naquela missão com ele, aprendi muito a cada dia. Então, a gente já teve mais ou menos uma experiência vendo o lado do julgamento. Eu já tive uma experiência também no Ministério Público durante 3 anos, também com uma pessoa que eu admiro demais, um dos meus mentores, que é o Vitor Queiroz, eu admiro demais o trabalho dele, sério,
sábio, aprendi muito com ele, foram 3 anos no Ministério Público com ele, trabalhei também com o Lídio Venâncio, aprendi demais. Na verdade, todos os promotores, né? No período que eu fiquei também responsável pelo NAP, que era Núcleo de Apoio aos Promotores Eleitorais. E também na advocacia pública. Então, numa visão holística do direito, vendo tanto a parte do judiciário, quanto a advocacia pública, quanto o Ministério Público, a gente consegue verificar a pertinência ou, no caso, a impertinência de intervenção. Não obstante se tratar de interna corporis, eu acho que é meio que um mantra que a magistratura deve observar, só que quando houver uma unidade chapada, assim, um vício primo ictu oculi, como diria o Gilmar Mendes, tem que pegar e tem que suspender, até porque o risco aqui era muito grande para a população. Eu vou entrar um pouco nisso, aproveitar e endossar os elogios pessoais, profissionais e o abraço pessoal que você mandou aí, dos seguros que eu conheço. Kiko, eu conheço o desembargador, chama de Kiko, desembargador Francisco de Assis Peçanha Filho, nosso querido Kiko. Conheço desde garoto, né? Eu já um jovem adulto e ele garoto. E o Vitor foi o jornalismo que me aproximou, Vitor Queiroz, promotor de Justiça de Campos. 2 figuras da melhor qualidade, endosso como leigo, endosso profissionalmente, mas como jornalista também, e pessoalmente aí endosso também e mando um grande abraço a ambos. Se estiverem nos ouvindo, fica aí registrado. Se não, pode ouvir de novo, né, na Plena TV, enfim, na exibição de um trecho. Em relação à CPI, como o Nogueira disse, logicamente aqui você vai falar como jurista, né? Mas você também é um cidadão. Como o Nogueira disse, a CPI, ela foi, quer dizer, Nogueira disse uma novidade, foi dito na tribuna da Câmara, né? Por quem a propôs, como uma consequência da ruptura da pacificação, né? E naquele momento tinha 3 pedidos de CPI anteriores, que é uma regra regimental que me parece, falo de novo como leigo, que deveria ser observada, a saber, rapaz, agora as 3 CPIs me fugiu agora, as 3 Uma era da Enel. Não, deve deixar por último, que é para... Era da Enel e... A Enel eu não lembrei aqui agora. Tinha mais 2. Eu vou precisar que agora eu vou ver, mas enfim. A da Enel certamente estava entre elas. A da Enel esteve agora, recentemente, que ocorreu em São Paulo, né? É um negócio assim, absurdo. Centenas de milhares de imóveis ficaram 3, 4 dias sem energia elétrica, né? Enfim, essa coisa, pelo critério técnico, essa coisa do regimento, no seu entender, foi cumprido ou não, por quê? E como assim, como observador, como cidadão, o fato dessa CPI ter sido a primeira, assim, a primeira arma mostrada, digamos, né, após a ruptura da pacificação. Como é que você entende isso? Não, eu entendo, e repito, provavelmente houve um assessoramento, ou o DataVene, o assessoramento, na minha concepção, foi o correto a tentar atropelar, algo do gênero, até porque hoje, quanto a essa CPI da educação, a intimação foi a publicação foi no dia seguinte para convocar reuniões, ou seja, foi um pouco a toque de caixa. Se tivesse lido o artigo 116 do regimento, ele é expresso em dizer a questão da ordem cronológica. Então, poderia ter, de repente, passado para a Procuradoria. Eu acho que não sei quem que está como procurador lá. Tem uma pessoa que eu conheço, que é o Alex Cabral, um bom advogado, um bom profissional, um bom colega, vascaíno fanático. É um bom colega, trabalhava até com o doutor João Paulo Grande, que também é um excelente profissional. Mas eu acho que é uma questão que estava no regimento. Assim, é o que eu digo. Você não tem... Se vocês quiserem se veredar por esse ponto, né, a gente pode falar da 14.230, da questão
da explosão do prêmio de hermenêutica no gestor, mas a gente tem que entender que o limite não obstante a polissemia, o limite da interpretação é sempre semântica. Se a semântica diz ordem cronológica, você pode até pode criar um fundamento para burlar a ordem cronológica, não burlar, justificar, mas pressupõe uma justificativa. O que chama atenção um pouco quanto a isso, e repito, com todo o respeito aos colegas, ao presidente da Câmara, do qual também repito que tenho amigos em comum e eu sempre ouvi falar muito bem, a situação, as normas estão lá para serem analisadas. Aí eu remito a um outro mentor, que esse é o maior de todos, a pessoa, fui praticamente adotado por ele, eu aprendi muito, muito, muito como ser humano, como pessoa, que é o Francisco Peçanha, pai, né? Que está fazendo muita, mas muita falta. E ele também falava a mesma coisa, o judiciário está lá para atuar em última ratio, e não pode ter medo, tem que atuar. E é essa linha, como aconteceu dessa vez, de que vamos ver, vamos torcer para que o debate fique sempre no campo das ideias, e que os debates fiquem com base em propostas, com ideias que observem as regras do jogo, né? Independente de... o Wallace no início comentou a respeito da questão de direita e esquerda, né? A gente também, o próprio direita e esquerda do Alberto Boda, muito clássico, a gente verifica, não se trata de direita ou esquerda, posição ou oposição. A norma está lá para ser interpretada, mas ela tem uma epistemologia, ela tem um limite que tem que ser observado, né? Então, independente se foi favorável a X ou Y, a norma está lá. Então, no mínimo que se espera de um gestor, ou de um governante, ou de um chefe de poder, é que observe as normas do jogo. Então, é mais ou menos dessa linha. Tem até algumas questões que foram até judicializadas, que aí que eu acho pertinente, interessante, mas eu não posso comentar, que foi judicializada, mas é uma questão bem interessante, que de fato tem que ser analisada à luz do caso concreto, né? Simetria. Só para lembrar, as duas CPIs, eu fui buscar nos meus próprios arquivos aqui, eu escrevi sobre isso e esqueci. Além da Artéries, as demais CPIs além da Artéries, além da Enel, era da Artéries e da violência contra a mulher, né, que estavam ali pedidos que estavam anteriores à aprovação da CPI da educação, né? Que também tem uma série de outras coisas, critérios técnicos, critérios políticos, né? O Michael Cruz ter sido... É política eleitoral, né? Porque o Michael Cruz, embora não seja profissional da área, ele é notório, né? Tem sua militância política junto a trabalhadores do setor da educação. Se fala que Marcelo Feres, atual secretário, é bom a gente frisar sempre isso aqui, eu sempre bato nessa tecla. Até julho do ano que vem, é tudo suposição. A gente vai saber quem tiver filiado até abril do ano que vem, ganhar as convenções em julho, aí vão estar falando de candidatos. Até lá é só suposição. Mas se fala que Marcelo Feres, atual secretário de Educação, poderia ser candidato pelo governo. Então, estaria aí também meio que antecipada uma disputa eleitoral de duas pessoas que são referências na área no mesmo setor, né? Mas, se você quiser comentar isso, Gabriel, deixo você à vontade, mas eu queria já caminhar, já são 7h30, também para o que está mais aqui em pauta, né? Essa questão da saúde pública, que é uma... Eu já estou em jornalismo há muito tempo, né? E desde a Constituição de 88 começou, assim, você tomar mais intimidade com ela, e o Ministério Público, ali nos anos 90, talvez, passou a ter noção do seu novo papel, o poder dado a ele pela Constituição. Tivemos vários debates em relação a isso, muito antes da Lava Jato. Parece que essa coisa começou só com a Lava Jato. Eu me lembro que naquela esquerda e direita, o Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, escreveu que
o saudoso promotor, assim como você falou do Chico, Francisco de Assis Peçanha Pai, muito saudoso, também saudoso Marcelo Lessa reproduzia muito isso. O vice-ministro de esquerda escreveu que a melhor coisa que aconteceu para o país foi promotores jovens e um pouco arrogantes. E Marcelo Lessa usava isso como bandeira de Teflon. Aí depois houve a Lava Jato, Veríssimo passou a atacar a Lava Jato. Então também depende do ponto de vista político, né? Mas a saúde pública, todos os secretários de saúde que eu converso, acho que pelo menos desde Sérgio Mendes, se queixam, logicamente que se queixam numa conversa reservada, até que ponto a fiscalização não é também uma maneira do Judiciário, do Ministério Público, assumirem funções que não suas, como funções de executivo. Qual é o limite que deveria ser observado na saúde pública? Eu posso retornar à pergunta anterior, quanto à questão do Michael Cruz, porque eu acho que é um tópico que vocês vão constatar e muito no próximo pleito de vereador, principalmente. Eu posso dizer aí, fazendo um introito, eu parabenizo demais o governo Vladimir Frederico, Vladimir Garotinho, Frederico Paes, tenho uma gratidão enorme pela oportunidade e pela coragem de nomear técnicos para setores estratégicos. E o que está acontecendo é reflexo exatamente disso. Isso é coragem. E aí, quando disse Marcelo Lessa, eu não coloco nem essa questão, eu não lembro o adjetivo que você utilizou agora, mas eu substituo por que já vai, como já diria o Churchill, a virtude mais importante é a coragem. Dela deriva todas as demais. Eu acho que, aí eu vou entrar no Ministério Público, são atuações corajosas. O mundo precisa de corajosos, de pessoas que têm coragem de fazer o diferente. Então, eu não teria aceitado o convite, desafio da Procuradoria, se não fosse o prefeito Vladimir e o vice Frederico Paes, porque eu não tenho perfil para estar no cargo que eu ocupo hoje, com toda humildade, que eu tenho. Você tem que ter coragem para colocar pessoas técnicas em áreas técnicas estratégicas. Hoje eu atuo originariamente nas demandas de saúde, né? E eu atuo junto ao gabinete do prefeito e do vice-prefeito, diretamente com eles, nas questões macro, né? Então, vamos colocar hard cases, eu atuo no tag dos royalties, o tag do RPA, as demandas do Tribunal de Contas, quando tem um pouco mais questão, junto com o apoio, por óbvio, dos colegas da Procuradoria, que são muito bons. Mas tudo esse reflexo que você falou do Michael Cruz, falou do Marcelo Freixo, é reflexo de quê? É reflexo de ter colocado alguém técnico numa pasta estratégica. Assim como infelizmente, a gente nos acostumou a ver o loteamento de cargos no setor estratégico. Isso foi durante muito tempo, independente da qualificação profissional. Os cargos estratégicos eram destinados aos partidos, como acontece em basicamente todo o governo, né? Eles indicavam ao livre talante os agentes a ocuparem as pastas, né? Trazendo pessoas que tinham, como até o Tarcísio, numa entrevista, foi muito feliz falando sobre isso, né? O desconhecimento detalhado do assunto. Eles desconheciam com tanta riqueza de detalhes que conseguiram falar bastante sobre o tema. Então, você vê hoje secretários em pastas estratégicas que têm, que independente da qualificação profissional, eles têm um apego, uma identificação, uma qualidade, né, de currículo para estar onde está, e estão se destacando na pasta. Né? Você pega, por exemplo, como eu falei, o Almir na agricultura, o Júnior, é alguém da área, é alguém que saiu da zona de conforto e colocou. Você pega o Férez, a mesma coisa, Brasília, e o Weiner, que é um espetacular na administração. Você pega o René René Justo no meio ambiente, você pega o Irano na saúde, que eu posso falar até mais, muito mais do PHC, porque eu aprendo muito com ele. O Leon Gomes, que é uma pessoa que tem um coração e um altruísmo
gigantesco, o Rodrigão Carvalho no desenvolvimento humano, o Cunha na comunicação, são pessoas que têm perfil para estar na pasta que está. E aí o que acontece? É um fenômeno da Datavênia, eu acho que vocês iam perguntar isso mais no final, mas que eu já antecipo. É um fenômeno natural, o tabuleiro político é esse, é um jogo de poder, e poder pressupõe o quê? A competência se estabelece, ela é imposta ao longo do tempo. Se é dada a oportunidade, vê-se que tem capacidade. Se você vê, com todo o respeito ao Michael Cruz, eu recebi aqui, até confesso que fiquei um pouquinho chateado, porque ele, no primeiro momento lá na Câmara, disse que veio me cobrar, não foi nada disso. Se tem uma pessoa aqui de diálogo, essa pessoa sou eu, e eu encontrei no corredor aqui, e ele perguntou, doutor, da saúde? Eu falei, sim, por favor, vem aqui na minha sala, senta. Ele trouxe para o gabinete e conversei explicando, e aí depois ele falou lá que me cobrou, mas enfim, não era cobrança. A questão do piso da enfermagem, que também é uma pasta dele. Mas a tendência é que isso aconteça, né? É a tendência que vejam os frutos da atual gestão e cada vez mais se aproximem. É sintomática a ampliação da base governista. É sintomático. Sintomático de quê? E aí, não sei se vai ser numa outra pergunta, mas eu digo que eu sinto muito orgulho e foi o que eu falei, né? Algumas questões são paradigmáticas. E o governo está mais ou menos aquele Flamengo de 1991, Luiz. 1981. Está um timaço. Se tudo der certo no ano histórico, tudo está correndo a favor. O tag do royalty foi a pedra de toque, se você quiser entrar, e eu tenho todo um carinho especial nisso, porque foi literalmente do zero. Eu fiz basicamente do zero. Por favor, Gabriel. Mas voltando à questão da saúde, né, e aí eu acho que foi o gancho principal nisso, foram os avanços. E os avanços estão exatamente em razão de que você pega um ambiente propício para isso. Você pega pessoas que têm um perfil de diálogo institucional, e foi basicamente desse ponto que a gente partiu a criação do grupo secretarial de saúde, né? Que também, se vocês quiserem, eu gostaria de falar, porque conseguimos resultados muito expressivos e pertinentes. Basicamente isso aí. Só em relação ao que você falou, você elencou vários quadros. Você falou em quadro técnico. Na minha memória eu lembrei de Almir, né? Sérgio, mas você falou vários outros, Sérgio Cunha, Paulo Irano. Eu falo de Almir, que eu lembrei porque Almir nunca tinha integrado o governo. Sérgio Cunha e Paulo Irano, sim. Você falou de uma série de pessoas também. Agora, o Leão Gomes é cargo político, né? Você colocou como técnico. Desculpa o técnico, mas ele vai para a parte inicial, então. Não necessariamente técnico, mas é alguém que tem uma afeição, se identifica com a pasta no qual ele está trabalhando. É um pouco... Sim, ele tem toda uma causa. A gente pode falar disso também de Michael Cruz para a educação, né? Então, enfim... É o critério subjetivo, não é objetivo. Isso estou querendo dizer. É diferente dos demais, né? Não estou questionando o Leão Gomes também, não. Estou questionando em relação ao critério. Agora, você quer falar do que... A gente está em saúde, e você chegou a ameaçar a ponte aí para os tags dos royalties e dos RPAs, que estão muito interligados, na verdade, né? Você quer falar do grupo que você coordena em relação à saúde antes da gente pular para os tags? Eu acho pertinente até para aproveitar a oportunidade. Assim, o que acontece? A gente trouxe a experiência, né, dessas visão mais holística de direito, das outras atuações, né? Sempre, repito, bastidores, sempre tentando agregar na parte do diálogo e também no conhecimento que a gente acaba estudando e aprendendo com as pessoas, né? Repito, a gente vê que a gente é reflexo, né? Nós somos reflexo das pessoas que a gente mais convive e mais aprende. E eu sou um eterno aprendiz nesse ponto. Verificou-se no início, e aí surgiu a pertinência da criação do grupo. O que acontece? É inerente, a burocracia é inerente ao serviço público. Infelizmente, isso é uma realidade. E você verificava que a ponta não tinha diálogo com a atividade médica. E você via que as atuações eram totalmente despadronizadas, né?
sem padrão, sem análise, e hoje tudo aí eu pego pela experiência do tribunal, tudo é padronizado, você tem parâmetros decisórios que, por óbvio, são analisados caso a caso a substituição, mas são padronizados. Hoje temos um sistema de precedentes, foi até curioso eu fazer essa parte, porque quando a gente entrou, né, o desembargador assumiu, foi justamente na virada, foi 25 de abril de 16. E o novo Código de Processo Civil foi 18 de abril de 16, ou seja, foi muito próximo da virada, da mudança total do processo civil, né? Então, foi tudo muito incipiente e começamos a colocar. Então, a bem da verdade, como há uma padronização de manifestação, isso a gente quer otimizar, né? Não dá. Foi feito um levantamento para o CNJ, os magistrados de primeiro grau têm 16 minutos por processo. É isso mesmo, né? 16 minutos por processo para analisar. Aí vão os advogados e fazem petições de 180 páginas e não vai ter como, é humanamente impossível. Então, cabe ao profissional fazer uma atuação um pouco mais. Aí a gente tentou trazer essa experiência, né, para o caso concreto. O que acontecia, por exemplo? Nós padronizamos as manifestações e criamos um grupo de um fluxo direto entre saúde, gabinete do prefeito, gabinete do vice-prefeito e procuradoria, né? E fundação municipal também, no qual a gente padronizaria as manifestações, utilizaríamos a modificação do entendimento e tudo pautado em precedentes judiciais. Hoje você tem o 927 do CPC, que é claro na questão de precedente, até a dissertação do mestrado foi um pouco nesse ponto também, e improbidade, mas falando na questão de precedente, e a gente pegou um cenário no qual, por exemplo, a partir dessa racionalização da atuação, repito, racionalização, a gente conseguiu otimizar o trabalho dos procuradores de carreira, que estão... Hoje nós temos uma equipe no qual, nos GSEGs, né, nesse grupo nosso, a gente tem procuradores de carreira motivados, assessores motivados, estagiários motivados, que sabem que não estão enxugando gelo. A gente conseguiu fazer com que eles, um trabalho que eles demorariam muito mais tempo para fazer, conseguem fazer melhor em menos tempo. Por quê? Porque a gente conseguiu padronizar a partir de colocando parâmetros decisórios que necessariamente têm que ser observados, né? Precedentes de eficácia vinculante. Síntese, redução de bloqueios judiciais, só para vocês terem uma ideia. Em 2020, bloqueios judiciais, a fonte foi da Secretaria Municipal de Fazenda, foram 72, quase 73 milhões de reais em bloqueio. Repito, 73 milhões de reais em bloqueio judicial. Os hospitais foram 17 milhões, para a defensoria que recebia de honorários, se vocês quiserem, eu posso tocar nesse assunto. Receberam mais de 1 milhão, os precatórios 29 milhões. Em 2021, quando a gente assumiu, criando o grupo, foi 5 de julho de 2021, né, o prefeito e o vice-prefeito dando essa autonomia para a gente montar a equipe e conseguir se tocar, né, o trabalho. A gente conseguiu reduzir onde em 2020 eram 73 milhões, a gente conseguiu fechar 2021 com 30 milhões de bloqueio. 30 milhões de bloqueio. Só nos hospitais a gente saiu de 17 para 2 milhões. E aí a Defensoria Pública, que tinha recebido 1 milhão, e aí eu respeito bastante, e tenho até um carinho especial por alguns, o João Francisco é um amigo, né? A doutora Aline Barroso, que está lá agora, a doutora Thaís, então são vários que estão na área, mas a gente conseguiu, a partir de padronização, dessa forma. Nós economizamos só com bloqueio judicial, em 2021, 42 milhões de reais, 42.665. Fizemos também uma força-tarefa nas formas especiais, porque existia a política pública, mas infelizmente não houve não havia fiscalização, análise, infelizmente, não sejamos levianos, falavam, e depois eu vi que de fato o Neocate mais barato do Brasil era em Campos Goytacazes, infelizmente, era uma desorganização, e aí sem criticar a atuação anterior, a gente buscou, através de um diálogo institucional, isso sempre foi, principalmente posso pegar como referência o desembargador Francisco Peçanha, à época procurador, e Tio Chico também, todos eles têm essa questão do diálogo. O Frederico Paes, preciso nem dizer, é o maior líder que eu já conheci também, do diálogo, e o Vladimir idem, não tem o espírito
familiar nesse ponto, é alguém que sempre tenta o diálogo. Então, a gente faz o quê? Através dessa experiência, também tendo atuado no MP, tendo atuado no Judiciário, a gente buscando resgatar a credibilidade, porque literalmente eu posso dizer que na Procuradoria, sem criticar, mas a gente acabou pegando, segundo terra arrasada também, não foi só na gestão. Os procuradores não iam, o gabinete não frequentava as audiências, era revelia o tempo inteiro. Logo quando a gente assumiu, o Ministério Público ficou extremamente feliz, porque a gente respondia ao ofício, a gente participava, então a gente foi tudo uma atuação conjunta, todos, Defensoria, Ministério Público, Judiciário, todos somos co-interessados na otimização dos recursos públicos, na otimização da assistência, etc. Formas especiais, por exemplo, eram 540 beneficiários, mais de 5 mil latas por mês. A despesa mensal, e nesse caso eu posso descolocar a despesa porque era despesa mesmo, o município gastava 1,2 milhão basicamente com forma especial. Mês. Fizemos a força-tarefa, profissionais extremamente competentes, e eu destaco o Ronald Young, que é um legista. Logo quando a gente propôs a força-tarefa, ele ficou extremamente, até emocionado, não só engajado, mas emocionado, porque ele tentou fazer isso durante muito tempo e não conseguiu. Nós reduzimos para 231, sendo que 95 foram incluídos durante esse período. E reduzimos para 1.800 latas, uma despesa mensal que era de 1.200, basicamente, caiu para 410. E eu indago vocês, à época que fizemos a força-tarefa, vocês ouviram um bater lata, um bate-panela de que houve desassistência? Não. O Judiciário acreditou na credibilidade que a gente está tentando colocar na proposta de trabalho da gestão Vladimir Federico, e eram todos dessa forma. Criamos um decreto, colocamos a fórmula e houve essa redução. Então, só em 2021 a gente teve uma economia nessa questão de fórmula especial, de quase 10 milhões no ano de 2021. Foi 65 milhões de economia, repito, sem nenhum bate-panela, sem nenhuma crítica. Hoje foram outras questões, mas aí eu não entro, não passou, mas a gente coloca a economia total de julho, que foi criado o grupo a dezembro, foram 51 milhões de reais, 52 basicamente. As nossas manifestações, como eu coloquei, tudo com tese jurídica, a gente tem que entender que houve uma cultura jurídica de que tudo era ajuizado em face do município. E se vocês quiserem entrar no tópico só saúde, a gente fez um estudo referente a isso, até para a questão, literalmente, da epistemologia da saúde, né? A forma atípica, como a composição heterodoxa do Conselho Municipal de Saúde, que só existe no Brasil, a forma em Campos, como é feito, a forma como é gerida a saúde, como foi a questão do orçamento, ao longo de várias gestões colocadas na saúde. Isso, se vocês quiserem, é um tema de uma outra conversa muito profícua, eu creio que seja. Né? As teses críticas foram entendendo a questão da repartição de competências, não dá para entender que o município não é responsável por absolutamente tudo. Nós temos uma solidariedade, mas nós temos uma divisão de responsabilidades no âmbito administrativo. O município tem que atuar em atenção básica. Mas se o município ficar gastando com medicamento de alto custo, tratamento de alta complexidade, vai faltar dinheiro para atenção básica, que é onde o município tem que atuar. Então, o que a gente vem tentando criar? Repartição de competências constitucionais sendo aplicada pelo Judiciário, e a gente conseguiu muito declínio de demanda para a União, medicamentos de milhões de reais, a gente conseguiu que os juízes declinassem para a União, reconhecendo que a responsabilidade é da União, com base nos precedentes que a gente passou a suscitar, né? A improcedência em vários casos, porque infelizmente era aquela coisa, pegamos algumas fraudes e instauramos processo administrativo, disciplinar, e também demos ciência ao Ministério Público para que ele fizesse o trabalho deles. O trabalho é um trabalho muito estrutural, né? O município de Campos tendo ciência do que ele tem que fazer, do papel, e também colocando. Aí você tem uma mudança de posicionamento. O Ministério Público tinha não vou dizer uma delito, mas um parecer de uma forma, passou a ter um parecer de uma outra forma. A Defensoria passou a colocar o Estado no polo passivo, coisa que não era só, de repente, o município. Por quê? Isso é cultural, porque antes da questão do PJE, processo eletrônico, eles preferiam judicializar em Campos, porque era mais fácil você pegar e organizar tudo por aqui, né? Então, já executava, já colocava, e quando sobe, perde. Então, você teve essa mudança. As nossas manifestações,
passaram a ser, como lembra que eu falei a questão das petições, Aloysio, de 150 páginas? O que a gente passou a fazer? Ementa. Petições judiciais pautadas em emenda. Na primeira página, o juiz vai ter ciência do caso concreto, do precedente que se adapta ao caso concreto, e vai caber a ele fazer a subsunção, aplicá-lo ou não, ou aplicar o destino, que ele vai estar... Só que ele não pode dar um drible da vaca hermenêutica, como o Lensteck coloca, e dizer, olha, não, adota o precedente, porque para mim eu tenho que ser dessa forma. Aí eu vou ajuizar uma reclamação e vai mudar no tribunal. Então, como a gente conseguiu o overruling no tribunal também, os juízes aqui começaram a adotar, e são todos extremamente competentes, e eu percebo uma recepção muito grande nessa questão de mudança da atuação da Procuradoria, pelo menos nas demandas que eu atuo em saúde, tudo padronizado. Só para informar, a gente vai ter, eu acho que passar os tags para o segundo bloco. Você está muito extenso já, são 7h54. Mas só informar aqui que na atualização da apuração, sempre frisar que isso não quer dizer nada, investigação não quer dizer nada, cumprimento de mandado não quer dizer necessariamente nada. Isso tudo tem que esperar inquérito, esperar denúncia, esperar juízo, né? Esperar julgamento. Isso tudo posto, tem que ser posto no Estado Democrático de Direito. Os alvos da operação, a gente falou aqui vereador, no singular. São dois, Marquinhos Transporte e Michael Cruz, que por acaso, antes de saber, está falando sobre em relação à CPI da educação. Não houve... É bom também deixar isso claro, né? Não houve nenhum dolo aqui não está uma coisa com a outra. A coisa realmente aconteceu. Enfim, esperemos que tudo seja apurado, esclarecido e que seja dado amplo direito de defesa sem nenhuma condenação prévia. Bom, então a gente pode fazer o fechamento desse bloco, como você falou aí, e a gente transferir para o próximo bloco, meu caro Gabriel, esse assunto das tags dos royalties e dos RPS, que são esse assunto das tags, ele é interessantíssimo para todos nós, principalmente para os servidores, tanto os de carreira quanto os RPAs, porque o dos royalties interfere na fonte de pagamento para os servidores, né? E dos RPAs na tentativa de regularização da vida dessa pessoa no que diz respeito aos seus direitos. Então a gente faz essa pausa aqui, meu caro Aloysio e Gabriel, você que nos acompanha, né? Continue ligado, continue aqui acompanhando aqui o Folha no Ar. A gente faz essa pausa no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos a seguir com outras informações também dessa operação do GAECO, Ministério Público e Polícia Federal. Qualquer atualização, tanto aqui na Folha FM quanto no portal folha1.com.br. E nesse bloco agora, já na saída aqui para o bloco, tem uma super dica muito valiosa da equipe da Nauta XP, para você investir o seu dinheiro com segurança e, claro, com maior rentabilidade. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. Essa dica é para você que é empresário. É crucial para as empresas investir o seu caixa de forma eficaz. Manter dinheiro parado em contas bancárias com baixa ou nenhuma rentabilidade pode resultar na perda de oportunidades